Hoje eu vou falar para você sobre um caso de uma pessoa que quase perdeu tudo na compra de um imóvel e vou dizer tudo o que você precisa saber para nunca ter que passar por isso. É só ficar comigo até o fim. Olá, seja muito bem-vindo. O meu nome é Bruno Zaramelo e eu ajudo pessoas a resolverem situações relacionadas a contratos. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre um caso que aconteceu com um amigo. Certa vez esse amigo estava negociando a compra de um imóvel. Era um terreno que tinha umas características que ele precisava. E ele tinha um objetivo com esse terreno. Era construir a casa dos sonhos dele. Acho que muitos têm esse mesmo sonho, né? Esse meu amigo tinha um dinheiro que ele juntou ao longo de uns 20 anos e um carro com uns quase 100 mil quilômetros rodados que valia na época ali uns 25 mil reais. O vendedor já até havia aceito o carro como parte de pagamento, mas tudo estava em fase verbal de negociação. Nada havia sido assinado ainda. Eu me lembro que isso foi há cerca de uns 7 anos, quando eu ainda estava começando o meu próprio escritório e ainda não tinha uma grande reputação como advogado. Então acabou sendo um bate-papo bem casual, um café entre amigos, que acabou salvando o meu amigo de entrar numa grande fria. E foi ali nesse café que ele me disse sobre a compra do imóvel, sobre a negociação, como ela vinha sendo conduzida pela imobiliária e pelos corretores e outros detalhes. E foram essas informações que acenderam um alerta para mim. Por tudo o que ele me relatou, eu pude perceber que os corretores e a imobiliária estavam acelerando um pouco a negociação. Sabe, já passou por isso? Eles já estavam há um mês negociando, a imobiliária, o vendedor, os corretores, ninguém apresentou documentação do imóvel, não houve uma transparência na relação e na negociação desde o começo. Esse meu amigo não pediu um parecer profissional para mim, mas sabendo como funcionam negociações de contratos e questões imobiliárias, eu me senti no dever de alertar esse meu amigo que essa situação, essa falta de transparência, elas indicavam a possibilidade de um problema maior. E foi aí que ele resolveu me envolver na negociação, para que eu pudesse ajudá-lo. E aí, junto com meu amigo, participei de uma reunião com o vendedor e com os corretores. Novamente, nessa reunião, eles não levaram nenhum documento do imóvel, exatamente como eles vinham fazendo com o meu amigo. E foi aí que, depois da reunião, eu pedi o documento básico de análise do imóvel, a certidão de matrícula. A certidão de matrícula é o que documenta todo o histórico registral do imóvel. Em outras palavras, é um documento que conta uma história oficial, conforme registrada, do imóvel. Em muitos casos, se houver um processo judicial, uma disputa por posse do imóvel, por exemplo, é necessário analisar outros documentos e outras informações. Mas tudo começa, em regra, com a certidão de matrícula. E analisando esse documento, nada me chamou muito a atenção, tudo parecia nos conformes. A maioria das pessoas terminariam a análise por aí. O que elas não sabem é que muitas vezes o risco não está no imóvel, mas está no vendedor do imóvel, no proprietário. E foi exatamente esse o caso nessa situação. E aí, olhando na certidão de matrícula do imóvel, eu peguei os dados do vendedor, CPF, RG, nome completo, e fiz uma busca simples no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vou deixar até o link na descrição desse vídeo. E foi aí que eu confirmei que os corretores, a imobiliária, o vendedor não estavam sendo transparentes com o meu amigo. Para resumir bastante a situação, o caso era o seguinte: o vendedor ele tinha vários outros imóveis, ele era proprietário de vários outros imóveis, mas ele também tinha alguns processos judiciais com valores muito substanciais. E aí, depois de levantar esses processos a fundo, eu pude constatar que, somados os valores envolvidos nos processos, que esse vendedor estava para dever ou estava devendo, eles ficavam maiores do que os valores dos imóveis desse vendedor. Isso significa que esse vendedor ele era insolvente ou estava prestes a se tornar insolvente. A insolvência é um termo técnico que significa uma pessoa que ela está em um estado de patrimônio que ela não consegue pagar as suas dívidas com aquilo que ela tem. É basicamente, se ela vender tudo o que ela tem para pagar todas as dívidas, ainda vai faltar dinheiro. Isso é insolvência. E por tudo que eu analisei a fundo, olhando todos os processos em nome desse vendedor, processos contra ele, em breve ele se encontraria nessa situação. Isso se ele já não estivesse. Então qual seria o perigo, caso meu amigo prosseguisse com a compra desse imóvel? Bem, ele poderia entrar numa situação que se configuraria como fraude contra credores. A fraude contra credores é quando o devedor insolvente ou prestes a se tornar insolvente se desfaz de bens para evitar que os seus credores tomem esses bens para pagamento das suas dívidas. E um contrato que for considerado uma fraude contra credores
pode ser anulado, de acordo com os artigos 158 até 165 do Código Civil. É uma situação gravíssima. E é muito importante deixar claro, não é necessário ter nenhuma penhora ou registro na matrícula do imóvel para se configurar uma situação de fraude contra credores. E é isso que torna essa situação tão perigosa. Porque a pessoa analisa a matrícula, vê que a matrícula não tem nada alarmante, nada preocupante, nenhum processo ali registrado, uma penhora registrada, e ela pensa que está tudo bem. Ela não analisa a fundo a situação do vendedor em si. Em geral, todo mundo fica tão focado na documentação do imóvel que não olha com atenção para a situação do vendedor. É isso que acaba acontecendo. Você que está vendo esse vídeo, talvez você seja hoje o possível comprador de um imóvel. Talvez você chegou nesse vídeo justamente por estar pesquisando como você pode se proteger mais nessa negociação. Eu quero que você tenha clareza em uma coisa. Em regra, o corretor, o vendedor, a imobiliária, eles não estão priorizando a sua segurança, o seu bem-estar. Eles querem mesmo que você assine logo tudo, pague, feche o negócio sem fazer objeções. Experimenta fazer algum questionamento sobre cláusula do contrato. Experimenta questionar, por exemplo, olha, e se eu pagar o sinal e não for aprovado o financiamento, você me devolve? Isso é um bom exemplo. Aliás, eu tenho um vídeo muito bom sobre esse assunto, vou deixar em algum lugar aqui para você clicar e acessar. Mas veja a reação deles. Provavelmente eles vão diminuir a importância dessas questões, falar que é tudo padrão, é um contrato que a gente usa com todas as negociações, ou até mesmo colocando você contra a parede, dizendo que tem uma outra pessoa interessada, que se você começar a questionar muito, vai fechar o negócio com a outra, e aí você, com medo de perder uma oportunidade, pode acabar até cedendo e correndo um grande risco. Olha, na minha trajetória profissional, eu vi corretores de imóveis, vendedores, muito dignos, muito sérios e muito éticos. Infelizmente, eles não são a maioria. Por isso, quando você estiver negociando a compra de um imóvel, parte sempre da premissa de que você é a única pessoa interessada em defender de verdade os seus interesses, porque é isso que quase sempre acontece. Com essa premissa, a sua postura vai ser de muito mais cautela com o seu suado dinheiro. Aliás, vai ajudar muito a você se você se lembrar de tudo que te custou juntar esse dinheiro para comprar o imóvel. Todo o tempo, dedicação, foco, sacrifícios que você fez. Nada é fácil, nada se conquista com facilidade, ainda mais a compra do seu imóvel próprio. Então pense nisso quando você estiver negociando para proteger o seu interesse e o seu dinheiro. Na prática, se você estiver em uma situação parecida com a do meu amigo, e você decidir seguir em frente, comprar um imóvel sem adotar os cuidados necessários, olha só o que pode acontecer com você. Você vai gastar suas economias ou se comprometer em um grande financiamento. Você talvez até fique sem carro para complementar o pagamento do imóvel. Você vai gastar muito tempo e dinheiro com a construção ou a reforma do imóvel. Você vai ficar alimentando as suas expectativas sobre a sua casa, o seu apartamento dos sonhos. E aí, em algum momento, que você não faz ideia de quando será, vai chegar na tua casa uma carta ou um mandado judicial informando a você que a compra do seu imóvel foi anulada. Junto, ou algum tempo depois, vai chegar também uma ordem judicial para que você e a sua família desocupem o imóvel. Você vai enfrentar uma longa e dolorosa batalha judicial para se manter no imóvel, ou para recuperá-lo, ou ainda até para recuperar o dinheiro que você investiu nele. Se você não conseguir manter ou recuperar o imóvel, você vai ter que cobrar da pessoa que vendeu ele para você os prejuízos que você teve com tudo isso. E uma longa, longa batalha judicial. E por todo o contexto, o mais provável é que essa pessoa não vai ter dinheiro ou patrimônio para pagar essa dívida que ela vai ter com você. É uma dívida que vai existir. Mas é como aquele jargão que a gente costuma dizer, ganhou, mas não levou. Depois de anos de brigas judiciais, as chances são de que você fique sozinho enfrentando esses prejuízos. Parece um cenário muito apocalíptico, né? Mas eu convido você a fazer uma pesquisa rápida no Jus Brasil, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Pesquisa lá termos como compra imóvel fraude credores. Vou colocar na tela aqui o que aparece se eu fizer essa busca de jurisprudência no Jus Brasil. Pesquisa também anulação, venda, imóvel, insolvência. Vou colocar na tela também o que aparece. Você percebeu um número impressionante que apareceu nas pesquisas? Mais de 10 mil decisões judiciais com essas palavras-chave, que se referem basicamente ao tipo de caso que eu relatei aqui. E reflete bem aquela cultura do pagar para ver. No caso, as pessoas que não se previnem acabam pagando muito caro. E ao longo desses últimos anos, além desse meu amigo, eu ajudei muitas pessoas a evitarem esse tipo de situação. E também ajudei outras que infelizmente não conseguiram evitar e foram obrigadas a
acessar o judiciário, a se socorrer de uma decisão judicial para resolver o seu problema. Tudo porque elas não tomaram os devidos cuidados. É por isso que eu posso afirmar, quem se preveniu teve quase zero dor de cabeça, muito menos despesas e conseguiu seguir com a sua vida muito mais rapidamente. Quem não se preveniu ficou amarrado por muitos anos com um grande problema judicial, que custou caro. Tem como resolver no judiciário? Claro, mas é muito mais caro, demorado e arriscado. Se eu disser para você que é a primeira opção, de maneira nenhuma. Se você não tiver mais opções, aí você busca o judiciário. Mas não aconselho a ninguém. Como evitar todos esses problemas então? Bem, ter um advogado da sua confiança do teu lado é o ideal, desde o início da negociação. Ele vai te ajudar a identificar possíveis discrepâncias e analisar toda a sua documentação, além de negociar cláusulas contratuais que sejam interessantes para você, que te protejam de verdade. Mas por alguma razão não for possível você contar com a ajuda de um advogado, aqui estão algumas dicas práticas para você. Fique desconfiado. Preço muito abaixo do mercado? Vendedor ou corretor muito apressado? Falta de transparência na negociação? Esses são só alguns dos sinais que você pode identificar. Desconfie de tudo isso e o que mais parecer incomum no imóvel, nas pessoas envolvidas ou no negócio como um todo. Peça documentos do imóvel. O primeiro e principal documento é a certidão de matrícula do imóvel. Lembre-se que para melhor segurança possível, tem que ser uma certidão emitida há no máximo 30 dias pelo cartório. Dependendo da situação, se a certidão de matrícula fizer referência a algum documento ou algum contrato externo, é imprescindível que você analise também esses documentos que são referidos ali na certidão. E a simples menção de um processo na matrícula, por exemplo, pode parecer preocupante, mas muitas vezes, analisando ali com mais cuidado, você observa que é algo que já foi resolvido ou de simples resolução. Por isso é importante analisar. Peça certidão de dados cadastrais do imposto municipal desse imóvel. Se for um imóvel urbano, é o IPTU. Se for um imóvel rural, ele tem o ITR, que é um cadastro perante o INCRA. Seja como for, lá você tem como obter dados sobre a quitação do imposto ou sobre os dados cadastrais em geral, todos importantes para você analisar. Além disso, muito importante, se o imóvel for em condomínio, peça a certidão de quitação dos débitos de condomínio ou uma declaração do síndico ou da própria administradora do condomínio sobre isso. Peça também os dados do corretor, da imobiliária, número do CRESE, que é o Conselho Profissional dos Corretores. E pesquise no Google, no Reclame Aqui, verifique a reputação da imobiliária e do corretor com quem você está negociando. Peça documentos do vendedor. Certidões de protestos dos cartórios da cidade do imóvel e da cidade onde reside o vendedor, se elas forem diferentes. Além disso, certidões de distribuições de processos dos principais tribunais, Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. Também da mesma cidade em que residir o vendedor e da mesma cidade em que se localizar o imóvel, se elas forem diferentes. Se for a mesma cidade, de uma única cidade, obviamente. Também verifique se o vendedor é sócio de uma pessoa jurídica e, se for, peça esses mesmos documentos referentes a essa pessoa jurídica. Isso porque, na lei brasileira, é permitido que algumas dívidas e processos judiciais sejam direcionados da pessoa jurídica para os sócios da pessoa jurídica. Isso acontece muitas vezes sem o sócio saber, ou ele fica um tempo sem saber. É muito importante você verificar. Por quê? Se ele tiver uma dívida na empresa que depois recaia sobre ele, ainda assim também pode ocorrer a anulação de uma negociação por fraude contra credores. Questione o vendedor sobre informações encontradas. As certidões indicaram dívidas ou processos? Pergunte do que se trata. Peça para o vendedor enviar relatórios a você. Se o vendedor tem processos judiciais, por exemplo, o próprio advogado dele pode enviar a você relatórios. E se você ficar com alguma dúvida, mesmo lendo esses relatórios, peça ao vendedor para conversar com o advogado dele. Muitas vezes você consegue resolver e entender e ter segurança ali, só nessa conversa. Negocie as cláusulas do contrato. O vendedor e o corretor forneceram informações claras? Você se deu por satisfeito com tudo que você encontrou sobre o imóvel, sobre o vendedor e sobre a imobiliária? Então chegou a hora de você assinar um contrato, mediante a negociação das suas cláusulas. Seria necessário um outro vídeo inteiro só para tratar dessa questão, mas eu vou tentar resumir um pouco aqui. Essa é uma das fases mais complexas da negociação, embora seja uma das que normalmente mais se negligencia. Um modelo de contrato ou uma escritura padrão feita pelo cartório não trazem a segurança necessária para o negócio. Então, o que você precisa fazer? O contrato precisa prever todas as condições específicas e personalizadas do negócio. Informações detalhadas sobre o imóvel, sobre as partes envolvidas e detalhamento de tudo o que foi combinado.
O contrato precisa ser específico, equilibrado e justo para as partes. Uma outra questão é que se o imóvel tem habite-se expedido há mais de 5 anos, já acabou a garantia legal obrigatória sobre a construção. Então você precisa negociar condições específicas. O contrato precisa prever algum tipo de garantia ou, de repente, que não vai ter garantia. Mas desde que isso tenha sido negociado e acertado e concordado entre as partes. Você ainda não se sente seguro? Aí você tem 2 opções. Cair fora do negócio ou buscar a ajuda de um advogado de sua confiança para auxiliar nas análises que são necessárias. O ponto é que qualquer ruído na comunicação ou dúvida em relação aos documentos gera desconfiança para desfazer o negócio. Nesse caso, a única forma de ter certeza se o negócio é arriscado ou não é contando com o devido apoio técnico. Afinal de contas, foi a certeza do alto risco do negócio que acabou salvando o meu amigo de entrar em uma grande fria. E pode salvar você também. Agora, se você conhece alguém que esteja passando ou tenha passado por uma situação parecida com essa, envie o link desse conteúdo para essa pessoa. Talvez isso ajude. Ou se você mesmo já passou por isso e conseguiu resolver, conta aqui embaixo como é que você conseguiu. E para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo seu interesse na justiça. Só por você estar aqui, você já está contribuindo para termos uma sociedade muito mais justa. Muito obrigado.